Vai correr? Oi, Josi, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Olá, Júlio, tudo bem? Bem-vindo. Tem um delay grande aqui entre um equipamento e outro, vou usar pelo celular mesmo. Quem tiver com problemas, me dá um alô. Quem tiver vendo tudo ok, me dá um joinha.
Júlio, Josi, vocês estão me ouvindo bem? Temos 10 minutos ainda antes de começar. Vocês trabalham juntos no centro? Júlio, Josi? Ou são companheiros só virtuais? Olá, Maria, bem-vinda. Boa noite, Maria. Olá, Dionete Azevedo, bem-vinda. Vamos acertar os ponteiros para vocês aí, 19h52. Faltam 8 minutos. Eu não tenho um feedback de áudio para vocês. É isso mesmo, 7h53. Temos alguns minutos ainda. Áudio ok, então, Josi, tá, obrigado. Obrigado, Roberto. Às 8 a gente faz uma prece de abertura, não? Na região de vocês já tem gente fazendo reunião presencial ou ainda todo mundo no virtual? Aqui em Fortaleza, alguns centros espíritas já estão recomeçando as palestras presenciais agora em setembro, outubro, final de setembro, começo de outubro. Boa noite, Júlio. Ok, Maria, vamos então fazer a prece às 8.
Não está quente não. Oi, Jaime, bem-vindo. Boa noite, Jaime. Tudo bem, pessoal? Me ouvindo bem? A imagem está ok? Vamos já começar, faltam 2 minutos. Fazer a nossa prece inicial e conversar sobre espírito e memória. Algum dos irmãos que está participando é da área mediúnica? Só para eu ter uma ideia de... Bom, estamos chegando às 8 aqui. Ok. Oito horas então, não é? Vamos começar a fazer a nossa prece inicial. Unidos em espírito, o livro dos Espíritos diz que onde o pensamento está, o espírito está. Então, estamos todos juntos, não é? Pelo menos em pensamento. Então, vamos fechar nossos olhos por alguns instantes
e agradecer a Deus pelo dom da existência, pelo dom desta encarnação, desta vida, pelo corpo que nos veste e nos dá a oportunidade de crescer. Graças te damos, Senhor, por cada segundo em que respiramos, na carne ou fora dela. Te agradecemos pelas oportunidades desta vida, em especial agora pelo Espiritismo que nos reúne como irmãos e amigos, apesar da distância física. Que a tua paz, que nunca nos falta, esteja conosco nessa curta jornada de agora, em que vamos conversar um pouco sobre as riquezas e as possibilidades de nosso coração, de nossa mente e de nosso espírito. Graças, Senhor, por tudo. Que teu amor seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Amigos, espero que vocês todos estejam me ouvindo bem. Eu não tenho retorno de áudio de vocês. A gente vai conversar hoje um pouco sobre espírito e memória. O que nós queremos dizer com isso? Bom, partindo do princípio de que Deus é o nosso reflexo de criação, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e que de alguma maneira o próprio universo guarda tudo o que nele acontece, já que Deus é imanente e transcendente a tudo. Então, assim como o universo guarda tudo o que acontece em todos os lugares, naquilo que alguns escritores mais da linha mística chamam de os registros acásticos, não é? Boa noite, Jair, bem-vindo. E que nós, em doutrina espírita, chamamos de memória acessível de acordo com as nossas capacidades espirituais, por faculdades mediúnicas ou anímicas, por exemplo, a psicometria. Então, assim como o universo é capaz de guardar tudo que nos acontece, nós também, em nosso corpo espiritual e em nosso espírito, guardamos a memória de tudo aquilo que nos aconteceu, de tudo que a gente fez e de tudo que nós vivemos. Não é? Nessa curta meia hora, eu pretendo ficar dentro dos 30 minutos, nós vamos conversar sobre as maneiras e os fatos que demonstram a preexistência da nossa alma e como nós podemos lidar com esses conteúdos e como é afinal em nós que se realiza o registro de tudo que a gente viveu. Para falar sobre isso, eu queria lembrar algumas passagens de alguns livros. Vou falar um pouco sobre Memórias de um Suicida, um pouco sobre Nosso Lar, um pouco sobre Ernesto Posano, um pouco sobre Hermínio Corrêa de Miranda, um pouco sobre Divaldo e Joana de Ângeles, um pouco sobre Chico e Emmanuel, Chico Xavier e Emmanuel. Eu queria começar lembrando o Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida é o livro psicografado pela Ivone do Amaral Pereira, escrito inclusive antes de Nosso Lar, que ela guarda durante muito tempo, pensou até em se livrar daquele material, vocês devem saber, porque parecia tudo muito profundo, muito forte, muito complexo. O autor espiritual é o Camilo Castelo Branco, não é? Que usa o pseudônimo Camilo Cândido Botelho. O livro é escrito de início só por ele, depois passa por uma revisão criteriosa feita por Leon Denis. E nele a questão da memória é muito delicada para os espíritos suicidas. Eles relatam os desafios que têm para lidar com a questão do que lembram da sua vida, em especial o momento do suicídio. Vocês que leram o livro devem saber que dentro das terapêuticas utilizadas
na colônia em que são reunidos os espíritos descritos no livro, há um tipo de trabalhador que é definido como psiquista. Não sei se vocês, quantos leram o livro, quem tiver lido o livro Memórias de Suicida, dá um like aí para a gente ter uma ideia se o conteúdo é desconhecido de todos ou se alguém teve contato com ele. No Memórias de um Suicida, os psiquistas são capazes de acessar, contra a nossa vontade, certos conteúdos conflituosos que a gente carrega na memória espiritual. Em certos momentos, quando o espírito que lá está em tratamento, geralmente um suicida, também criminoso, ou seja, alguém que cometeu crimes e depois cometeu suicídio, é convidado a rever os seus atos de maneira, digamos assim, não voluntária. E aqueles conteúdos que estão na mente do espírito são trazidos ao público, ao ambiente de terapia da colônia, por esses terapeutas chamados de psiquistas. Em especial, há um caso lá de um espírito, em Memórias de um Suicida, muito renitente no seu tratamento, em resistir a lidar com a consciência e a lembrança das coisas que fez. E já há 38 anos em que ele está em tratamento na colônia, mas não dá sinais de arrependimento e nem melhora moral. Há um ponto em que se considera que ele seja retirado do planeta e não reencarne mais entre nós no planeta Terra. Os que leram o livro talvez lembrem, Memórias é um livro muito grande, não é? Muito volumoso, tem lá suas 300, 400 páginas, a depender da edição. No entanto, de mais alto, desde Maria, vem uma orientação para que ele receba, por acréscimo de misericórdia, mais uma oportunidade encarnatória no planeta Terra. Então ele é convidado, desafiado a ter de lidar à força com os seus conteúdos e a sua memória é trabalhada e exposta por esses terapeutas contra a vontade deles, chamados de os psiquistas. Então eu queria começar lembrando isso. A nossa memória é uma dimensão sagrada em nós, mas sob certas circunstâncias, o conteúdo que a gente carrega é trabalhado com fins terapêuticos dentro de reuniões ou de grupos e que é um desafio para a nossa humildade ter de lidar com a revelação daqueles conteúdos, não é? Esse é um primeiro ponto que eu queria lembrar. Acho difícil a gente ficar nos 30 minutos, mas vou tentar para que os outros 30 minutos a gente faça de perguntas e respostas. Um outro momento que eu queria lembrar a respeito de memória é o caso da mãe e do pai de Lísias em Nosso Lar. Vocês todos que assistiram o filme ou leram o livro, lembram que há um enfermeiro em Nosso Lar que se torna muito amigo de André Luiz, Lísias, ao ponto de chamar André Luiz para viver na casa deles em Nosso Lar. E André Luiz é acolhido ali, sem que a família saiba de onde ele veio, por que ele veio. No filme não tem isso, mas no livro tem. Em certos momentos da estadia dos pais de Lísias em Nosso Lar, tanto a mãe de Lísias quanto o pai começam a ter certas visões, de certa forma pesadelos, sonhos, mesmo em espírito, e ficam conflitados sobre o que é aquilo, que conteúdo é aquele que vem até eles. Então eles vão até o Ministério do Esclarecimento e lá descobrem que são conteúdos de outras vidas que estão despertando neles. Despertando por quê? Porque o que nós fizemos, por acréscimo de misericórdia de Deus, fica guardado até um certo ponto. A gente não lembra tudo. Eu sei que o Livro dos Espíritos nos diz que ao desencarnar nós lembramos as nossas outras vidas. No entanto, tudo é um processo, tudo é gradativo. O Livro dos Espíritos, que não está errado em canto nenhum,
é como a Constituição Federal, ela tem princípios. E dentro dos princípios há leis, atos normativos, medidas provisórias, outras coisas que dão o detalhamento daquilo. Então o Livro dos Espíritos dá os princípios da nossa vida como encarnados e como desencarnados. Então, por princípio, nós vamos lembrar todo o conteúdo de nossas encarnações após o desencarne, mas não é tudo de uma vez, senão a gente não suporta. A memória vai nos aflorando de acordo com a nossa maturidade e a nossa capacidade de suportar os conteúdos. Então, o que acontece com os pais de Lísias é isso. Eles vão despertando depois de muitos anos de trabalho em nosso lar e se tornam capazes de suportar os conteúdos do que fizeram em outras encarnações. No Ministério do Esclarecimento, eles são apresentados ao resumo escrito das suas vidas, aos registros escritos das suas encarnações passadas. O Ministério oferece a eles a leitura de uma parte do conteúdo. Isso. José comentando aqui, graças ao esquecimento, exato. Esquecimento é uma bênção, é uma proteção. Então, eles são apresentados ao registro escrito do que eles fizeram e só lhes é permitido ler uma parte da história deles, não toda aquilo, só uma parte, porque o restante é muito delicado diante das coisas que fizeram. Eles têm um primeiro processo de leitura do que fizeram, depois passam por uma terapêutica, que a gente pode chamar de psicológica, psíquica, operações magnéticas espirituais no nível do corpo espiritual, e aí sim todas as lembranças dessa parte que eles são capazes de suportar afloram e eles se tornam conscientes de outras coisas que fizeram e agora se veem diante do desafio de quais vivências precisam. Por isso também, tempos depois, o pai de Lísias reencarna e tempos depois a mãe de Lísias reencarna também para novos compromissos. Então, nós vamos vendo, como a Josi destacou agora há pouco, que o esquecimento é uma medida terapêutica, mas que a gente nunca perde os conteúdos do que a gente viveu. Nunca, nada não perde conteúdo algum. Bom, pelo que nós sabemos do que os Espíritos nos dizem, a memória das vidas mais primitivas não tem relevância moral para nós, porque nós éramos praticamente crianças espirituais. O nosso senso e o nosso campo de liberdade era muito estreito. O que nós vivemos na evolução anímica até encontrar o estado animal era muito limitado. Então, as memórias do que a gente viveu antes do estado hominal, por assim dizer, antes de sermos propriamente espíritos, não tem relevância para nós. Mas o que a gente viveu a partir daí, nas nossas vidas, com consciência moral, com livre-arbítrio moral, consciência de Deus, se torna relevante. E um dia nós vamos entrar em contato com todo esse conteúdo. Mas, de momento, a regra é que a gente esqueça aquilo que é mais delicado e vá recordando aquele conteúdo aos poucos, não é? Não recorde tudo de uma vez. Tá tudo bem, tá todo mundo acompanhando, o áudio está bom, todos estão me ouvindo bem. Um outro caso que eu gostaria de lembrar, amigos, é destacado por, salvo engano, Hermínio Corrêa de Miranda, no Diversidade dos Carismas, salvo engano. Acho que é do Hermínio Corrêa, Diversidade dos Carismas. Ele conta o seguinte, ele conta de uma moça que na atual encarnação, muito pobre, um contexto de muita dificuldade social, que quando entrava em processo de relaxamento, de quase sono, chegava a um transe mediúnico e acessava as lembranças de outra encarnação, onde ela era rica, bonita, poderosa, tinha uma vida maravilhosa, super fácil. O problema é que ela queria ficar nas lembranças da outra encarnação. E desenvolveu um processo de depressão que era quase um pouco como aquele filme, em algum lugar do passado, em que você quer ficar preso nas lembranças de uma vida anterior. Então, o Hermínio vai contar que o processo de
tratamento dessa moça foi bastante delicado, porque no caso dela havia a mediunidade junto com um processo quase de auto-obsessão, em que ela acessava lembranças de uma outra vida onde ela era super feliz. Eu, pessoalmente, conheci uma família em que a mãe e as duas filhas têm faculdades mediúnicas consideráveis. E uma das filhas, na infância, passou por um processo parecido. Não da mesma intensidade que o Hermínio destaca, mas muito profundo. Ela acordava e ia para o banheiro de manhã, quando ia escovar os dentes ou banhar o rosto. E ao se olhar no espelho, ela via o rosto de outra vida, e não o rosto atual. Então isso gerava um processo de não aceitação. Ela não aceitava o novo corpo, o novo rosto, porque lembrava do anterior, que lhe era mais agradável. É o caso que o Hermínio conta, de uma pessoa que acessava os conteúdos de outra vida, lembrava que aquele corpo não lhe correspondia, lembrava das outras realidades que viveu. E a mente desejava ficar naquele passado, naquele tempo, não é? Um outro caso, um caso parecido que o Chico abordou, que era mais delicado. O Chico conta de uma criança que sempre que dormia, eu acho que talvez vocês conheçam, esse caso é um pouco comum no meio espírita. O Chico conta de uma criança que sempre que dormia acordava gritando, quase não dormia a criança. Quando dormia, despertava gritando. O Chico pergunta ao Emmanuel qual é a razão daquilo, por que aquela criança é daquela maneira, não dorme, sempre que dorme acorda gritando. E o Emmanuel explica que aquela criança, em outra encarnação, tinha feito parte dos processos da Inquisição. E que o grau de perseguição que ela sofria no mundo espiritual das suas vítimas era tão grande que só a encarnação conseguiria dar a ela um pouco de tranquilidade mental, tranquilidade espiritual. Então ela reencarna, mas mesmo como criança, o espírito guarda um pouco da sua maturidade. Então, ainda que infantil, um ano e pouco, quando ela dormia e saía do corpo, a presença dos espíritos que a perseguiam faziam com que ela recordasse a consciência de culpa e retornasse para o corpo chorando. Mas, Inácio, não tem anjo guardião junto de todas as crianças? Tem, mas o processo obsessivo não é uma maldição, não é? Ele faz parte das leis da vida. Joana de Ângeles vai explicar que o processo obsessivo faz parte das leis da vida e dos nossos processos de reajuste uns com os outros. Não dá para evitar. O Divaldo, por exemplo, tem um companheiro da época da Revolução Francesa, que ele chama de o Máscara de Ferro, que o acompanhou durante 40 anos. E a Joana acompanhando aquele processo. Divaldo, é o seu desafio agora se recompor com ele. Não posso afastá-lo como se ele fosse um demônio. Vocês não. Os nossos adversários espirituais não são demônios, geralmente são nossos comparsas em falhas morais, em quedas morais grandes. Claro que há os inimigos de um centro espírita, os inimigos de um grupo mediúnico, mas muitas vezes são os nossos adversários de outras vidas, não é? Então, amigos, o que a gente vai observando é que a nossa memória guarda tudo o que nos aconteceu, nada se perde. Mas que caminhar adiante exige aceitar com humildade o que nos aconteceu, lembrar que nós não somos perfeitos e seguir com um olhar adiante, com coragem, nos colocando não com consciência de culpa e um sentimento de culpa. 2 casos que nós tivemos contato no meio espírita, na área de mediúnica, de grupos mediúnicos de desobsessão, e eu queria trazer para vocês os 2 casos. Um deles era de um jovem do movimento espírita que começava a ganhar destaque, começou a assumir coordenações de mocidades espíritas, passou a compor a coordenação de infância e juventude. E era totalmente feliz, tranquilo, alegre. E do nada ele começa a desenvolver um processo obsessivo. Uma vez, exatamente, o Júlio está destacando que nós trazemos certas características de nossas existências anteriores na atual encarnação. Júlio, eu volto já a isso que você disse. E ao que a Sara comentou acima, o porquê de lembrar de outras encarnações é bem difícil. Já já a gente volta a isso. Então esse rapaz desenvolveu um quadro obsessivo, um processo obsessivo, sem nenhum motivo aparente, nada de errado aconteceu na vida dele.
ele não perdeu o emprego, o namoro não acabou, os pais não se separaram, nada, não havia nada de errado, não usava droga, nada de acontecia. Como não havia nenhum motivo exterior para aquele processo e não havia histórico de doença mental na família, nós levamos o caso para a investigação mediúnica. E a resposta que os espíritos deram foi a seguinte: olha, ele está em vigilante. E agora chegou o momento de ele reencontrar certos adversários espirituais. Exato, Jaime. Culpa não, responsabilidade. Chegou o momento de ele encontrar certos adversários espirituais. Então, o que acontecia? Durante o sono, por falta de vigilância, ele acabava sintonizando com os inimigos espirituais de outra vida. E esses inimigos começaram a despertar nele as memórias das coisas que ele tinha feito de ruim em outras encarnações. Ao acordar, ele não lembrava exatamente o que era, mas tinha muitos pesadelos, com fatos graves em que ele estava presente. Então aquilo desenvolve nele, dispara nele um gatilho de culpa, que ele não compreende. Quando acorda, então ele estava aqui do meu lado, às vezes, tocando violão, e de repente começava a chorar do nada. Então nós vamos observando, claro que o processo avança e todos os cuidados, não é? Tudo terminou bem, Mas de início foi muito complicado tentar entender o que era aquilo, não havia nenhum aspecto exterior. Também por isso que a Sara comentou aí acima, o nosso Chico não recomendava regressão de memória. Vocês devem lembrar que quando surgiu a terapia de vidas passadas, muito em voga lá nos Estados Unidos pelo trabalho do Brian Weiss, e antes dele o Ian Stevenson, já desencarnado, o Brian Weiss ainda vivo, o trabalho do Ian Stevenson mais científico, mais dentro do meio acadêmico, e o trabalho do Brian Weiss mais literário, mais na mídia, mais recente, mais popular, por assim dizer. Mas a terapia de vidas passadas começa a criar corpo entre os espiritualistas, ao ponto de se achar que era uma terapêutica espírita. E alguém perguntou ao Chico: Chico, o que é que o espiritismo diz sobre a terapia de vidas passadas? Há um tempo atrás perguntou-se isso também ao Divaldo Franco, se era uma terapêutica espírita. E o Divaldo diz: não é uma terapêutica espírita, é uma terapêutica científica do meio psicológico, psiquiátrico e médico. A quem achar válido, é válido utilizar, mas nós não fazemos em doutrina espírita terapia de vidas passadas, regressão de memória. O Chico dizia, por exemplo, que não precisava a gente mexer naquilo, que bastava, se nós tínhamos curiosidade de saber qual era o nosso passado, ele dizia: sejamos coerentes e lancemos um olhar sobre as nossas tendências. Então, se você tem uma tendência agressiva, mandona, quer mandar em tudo, provavelmente em outra encarnação você teve uma posição de mando. E nessa encarnação você quer viver as mesmas experiências de mando que você teve. Se você nasceu num meio de certas limitações sociais, mas só quer o que é bom, só gosta daquilo que é maravilhoso e perfeito, tudo para você tem que ser o mais caro, provavelmente em outra encarnação você tinha muitas posses e muitas possibilidades. Então o Chico dizia: sejamos coerentes e lancemos um olhar sobre as nossas tendências. Não é necessário fazer gratuitamente regressão de memória. Por quê? E aí casa a opinião do Chico com o Divaldo. Porque acessar a memória não é algo fácil de fazer, simples de fazer. Você não abre uma gaveta e tira uma coisinha e depois fecha a gaveta. Não, se abre a gaveta e de repente tantos conteúdos podem saltar. Há muitas pessoas experimentando muitas dificuldades após processos de regressão de memória mal conduzidos, não é? Há um livro na obra de André Luiz, na série de André Luiz, em que há um processo de regressão em memória, salvo engano, é Sexo e Destino, em que há um processo de regressão lá na parte final do livro, e eu contei há 12 ou 13 trabalhadores envolvidos nesse momento de regressão de memória. Vêm trabalhadores do campo dos registros escritos da colônia, vêm trabalhadores do Ministério do Esclarecimento, do Ministério da União Divina. Aplicar passes são os magnetizadores responsáveis por aquele momento. Então é uma coisa delicada, feita com muito zelo. É claro que muitas pessoas estão no momento de passar por uma terapia assim, quando é algo impeditivo da vida comum.
de alguém que fica trancado em casa, que tem uma fobia extrema de contato social ou algo assim. Mas, no geral, os espíritos têm muito cuidado em não forçar o despertar das memórias. Aqui eu lembraria um caso de Ivone do Amaral Pereira, contado por ela mesma naqueles 2 livros em que ela faz um resumo da vida mediúnica dela, o Recordações da Mediunidade e o Devassando o Invisível. A Ivone conta nesses livros que no começo da sua vida, no final da segunda infância e começo da juventude, da adolescência, ela entrou num processo de depressão sem motivo aparente, em que ela ia parar nos cemitérios, se deitava sobre os túmulos e começava a chorar. E aquilo era causado pela presença de um espírito, de um antigo afeto dela, de outra encarnação, que ainda apaixonado, como se ela fosse amada de outra vida, ele ficava perto dela. E a presença induzia a depressão ao mesmo tempo em que ele não conseguia se libertar das lembranças do que tinham vivido em outra vida. Então, tempos depois ele volta, já resgatado, já ajudado, acompanhou durante muito tempo e diz a ela: agora eu preciso ir, preciso reencarnar. Então abandona o estacionar naquelas lembranças e vai recomeçar o seu processo, não é? Então tudo isso para a gente, talvez aqui chegando perto de 30 minutos, eu gostaria de não falar tanto assim, para que a gente tivesse tempo de trabalhar alguma pergunta que vocês tenham, algo mais. Eu acho que às vezes esticar para 1 hora, mas... Então, lembrando que a gente tem uma responsabilidade sobre o que a gente vive, porque a gente vai carregar para sempre as coisas que a gente fizer, né? As nossas escolhas. Vai lembrar sempre. Tem umas outras coisas interessantíssimas sobre a memória. Francisco de Assis, por exemplo. Todos vocês devem saber que Francisco de Assis tinha um grande desejo de ter as marcas do Cristo, os estigmas. Vocês devem saber, não é, disso, né? Nas biografias do Francisco. Por que isso? Bom, em doutrina espírita acredita-se que Francisco de Assis tenha sido João Evangelista. E João foi o último apóstolo a morrer, o último discípulo a morrer lá pelo ano 100, em Éfeso. E ele não sofreu martírio. Não foi crucificado como Pedro, não morreu pela espada como Paulo, não foi apedrejado como Estevão. Então, talvez ele tivesse um grande desejo da união com Cristo e dos estigmas. Então ele fica meditando na caverna durante 14 dias e quando de lá sai, tem os estigmas do Cristo. Então o que a gente viveu continua na gente, mesmo que a gente não saiba, não é? Não lembre. Quem tiver lido aí o Renúncia de Emmanuel, com psicografia do Francisco Cândido Xavier, em que ele conta a história de Alcione, e Alcione está em outro sistema, em outra constelação, mas lembra dos afetos ainda encarnados na Terra, que ainda não evoluíram, não é? O Divaldo visitando certos lugares da Europa, e lembra dos lugares, vai em algum lugar na Espanha e lembra daquilo, e a Joana diz: você lembra daqui porque você já viveu experiências aqui. Agora a gente às vezes leva muito a sério o passado. Eu queria, encerrando, que a gente está com 30 minutos já, eu queria encerrar com 2 histórias, uma mais difícil e uma mais leve, ambas do Chico Xavier. Uma delas é uma senhora que chegou até o centro espírita onde o Chico atendia até alta madrugada, levando seu filhinho deficiente, cheio de impossibilidades, transtornos mentais, o corpo sem a formação perfeita. E ela vai conversar com o Chico, pedir consolo sobre aquilo. Talvez vocês conheçam esse caso. A gente já está concluindo essa parte e vai para perguntas. E ela pergunta ao Chico: Chico, por que meu filho é assim? Por que ele tem essas limitações, essas deformidades? E o Chico concentra-se, olha para Emmanuel, está assim por perto. Emmanuel diz: exato, Jaime. João Evangelista cuida de Maria até ela desencarnar lá pela casa dos 80 anos, não é? Como Humberto de Campos conta no Boa Nova.
E Maria é chamada de mãe por um dos rancenianos que ela acolhia. E o ranceniano diz: a senhora é a mãe de todos nós. Aí começa a titulação, por assim dizer, de Maria como a mãe da humanidade. Não é? Humberto de Campos vai contar isso no Boa Nova. Muito bonita a reflexão. Mas a mulher pergunta ao Chico: Chico, o que é que eu sou? Por que é que meu filho é assim? Por que é que ele tem essas necessidades? Não é? E o Chico olha para o Emmanuel e o Emmanuel diz: conte a ela. Então o Emmanuel conta ao Chico e o Chico conta a ela: olha, seu filho cometeu graves crimes na encarnação anterior. Fez muitas coisas sérias, graves e difíceis. E esse corpo é a bênção do recomeço para ele. Ele foi levado a essa vida de crimes por um espírito que o estimulou a esses crimes. E esse espírito é responsável pelo que ele fez. E a mãe disse: olha, Chico, eu queria tanto conversar com esse espírito que fez isso com meu filho, perguntar por que ele fez isso. E o Chico olha para o Emmanuel faz um sinal afirmativo. E o Chico olha para a mulher e diz: então a irmã vá para casa, se coloque diante do espelho e converse consigo própria, porque foi a irmã que induziu o filho à prática desses crimes. E por isso agora a irmã é a mãe desses, né? Claro que nem toda mãe que acolhe uma criança com necessidades especiais é copartícipe em quedas. É apenas um exemplo. Muitas vezes é um espírito de muita misericórdia, de muito carinho, que acolheu aquela criança sem karma, por assim dizer. A palavra karma não existe em espiritismo. Kardec não usou em nenhum lugar, não é? O que há são consequências, uma lei de causa e consequências, não é? A Sara diz aqui: qual o real objetivo de ter regressões espontâneas? É isso que me questiono. Então vamos inaugurar a nossa meia hora de perguntas e respostas com essa pergunta da Sara. Se a regressão é espontânea, a gente tem que ver o seguinte: espontânea, verdadeiramente espontânea ou provocada por alguém? Porque há casos em que aquela memória é despertada pelos bons espíritos, há casos em que aquela memória é despertada pelos maus espíritos e há casos em que aquela memória é despertada por mim mesmo. O meu próprio espírito desperta aquele conteúdo. Se é pelos bons espíritos, como é sempre para o bem, geralmente é para que você caia em si, tenha humildade e não repita erros que você cometeu em outra encarnação. Se é por espíritos inferiores, o mais comum é que seja para levar a um processo de culpa e depressão e facilitar o processo obsessivo. Se é por mim mesmo, é porque eu estou pronto para acessar aqueles conteúdos. Minha alma está madura e eu estou pronto para acessar aqueles conteúdos. A menos que eu force. Tem gente que força. Quero lembrar, inconscientemente disse que quer lembrar. Ou a mente está muito voltada para aquele passado. Está presa naquele passado. E como eu sou senhor de mim, o reino dos céus é meu, está dentro de mim. Se eu forçar muito uma coisa, eu posso acessar aquele conteúdo sem que fosse a hora para aquilo. Assim como eu posso me dedicar à prática mediúnica antes do tempo. Assim como eu posso forçar uma atividade física para a qual o meu corpo não está pronto. Eu também posso me forçar a acessar certos conteúdos para os quais eu não estou pronto. Não é? Então a regra é esquecer e não forçar a lembrança. Se elas vêm naturalmente, então paciência, trabalhar os conteúdos e lidar com elas da melhor maneira possível. Todos nós, quem tem muito tempo de doutrina, ou quem tem lá seus anos na área mediúnica, entra em contato com esses conteúdos, em si mesmo ou nos companheiros. Acessa os conteúdos sem que queira. Vê sem que deseje, é mostrado sem que deseje, ou acessa aquilo mesmo por vontade própria. Então, se é espontâneo, Sara, é lidar com aquilo com mais naturalidade do que se fosse algo forçado, construído. O ideal é deixar aquele conteúdo quieto, em paz, sem forçar. Já que esqueceu, deixa quieto aquilo, não força a lembrança, não é? Voltando ao Jaime, que comentou que João cuidou de Maria, né? Humberto de Campos fala disso também no Boa Nova. Discorre sobre a encarnação de João, sobre muitas coisas do Evangelho. Os espíritos sabem todos os detalhes do que aconteceu ao tempo do Cristo, não é? Agora nós, enquanto humanidade, não sabemos lidar ainda nem com a parte que nós já temos acesso. Então, aos poucos, os espíritos vão liberando mais conteúdos da época do Cristo.
O que ele fez entre 12 e 30 anos? Porque muita gente tem suas teorias. Foi para a Índia, foi para o Tibete, foi para o Antigo Egito. Na verdade, pelo que os espíritos contam, Emmanuel, Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, pelo Chico Xavier e pelo Divaldo, Jesus ficou dos 12 aos 30 anos com seu pai, trabalhando lá na carpintaria até o desencarne dele, não é? Maria desejava colocá-lo para estudar com os fariseus, porque via nele todo o potencial, mas ele chega e diz: mãe, eu não faço a vontade, não sou um bom filho, por que queres, né, determinar meu caminho? Então ele fica ali com o pai entre os 12 e os 30 anos. Né? Alguém tem mais algum questionamento? Nós temos ainda muito tempo, mais de 20 minutos, não é? A Josi me disse que é de 30 minutos a 1 hora, a gente tem tempo ainda. Caso não ocorra nenhuma questionamento, eu vou narrando outros episódios aqui, conhecidos da nossa prática. Às vezes lembrar espontaneamente, Sara, eu tenho um casal de amigos, ambos são médiums, tiveram muitas dificuldades de convivência ao ponto de quase chegarem ao divórcio. Mas o desejo de permanecer juntos levou com que a esposa começasse uma série de momentos de oração e de reflexão em que ela pedia esclarecimentos a Deus. Por que aquele conflito existia entre ela e o esposo? Por que era tão difícil aquela convivência? E acho que de tanto ela pedir, teve certas recordações da outra vida que explicavam, com base em um conflito de outra encarnação, por que a vida atual entre os dois era tão difícil. Então, Sara, a gente observa que sim, você pode pedir, às vezes, para lembrar certas coisas. Leon Denis faz referência a momentos em que ele ia para a floresta, ficava entre as árvores, ficava em silêncio, meditava, e ele diz que a mente dele vagava para outros tempos, ele acessava conteúdos de outras vidas, de outras encarnações. É claro que Leon Denis é um espírito muito mais maduro do que nós, não é? Jesus foi filho, não é, Josi? Jesus quebra todos os paradigmas. Ele consegue ser o melhor amigo que você pode ter, o mais duro e o mais sincero, consegue ser o filho mais firme e o mais doce ao mesmo tempo. Jesus encerra todas as reflexões. Humberto conta, por exemplo, que um dia Maria chega em casa e Jesus está com os 2 maiores criminosos da região sentados na sala de casa, tomando uma água lá e comendo um pão. Maria e José ficam olhando aquilo, espantados, e ele, como menino ainda, doutrinando, por assim dizer, conversando com as pessoas da região, com esses 2 grandes criminosos. Né? Então a gente tem muita coisa para descobrir sobre nós mesmos, e é maravilhoso o processo de descoberta, embora doloroso também, porque a gente vai, num planeta como o nosso, entrar em contato com conteúdos difíceis das coisas que nós fizemos, não é? Mas é preciso. Não há como fugir dessas realidades e da nossa necessidade de crescer, de lidar com o nosso passado. Vai chegar o momento de lidar com o nosso passado. Provavelmente em espírito, durante uma encarnação e outra, a gente vai se tornando Senhor. Voltando aos pais de Lísias, Maria pergunta se nós podemos agravar o nosso karma com rebeldia e orgulho. É assim mesmo que a gente agrava o nosso karma, né? Com rebeldia e orgulho. No geral, a nota de nós encarnados nesse planeta é a rebeldia, em grande parte, de não desejarmos fazer a vontade dos espíritos, né? A vontade a gente quer fazer a nossa vontade. Quero comer isso. Até na hora de uma refeição, às vezes a gente cede a nós mesmos e é isso que eu quero, né? É isso que eu quero fazer. Então, no caso de... Opa! Derrubei o celular. Mas só lembrando, Maria, que karma, a gente, né, usa a palavra entre aspas, você usou bem. Em espiritismo a gente
Lembra que Kardec não tem a palavra karma em nenhuma das suas obras, que a gente tem é uma lei de consequências, não é? O Divaldo conta que houve um momento da vida dele em que ele teve a escolha de jogar tudo para cima e ser só mais um ser humano com uma faculdade larga, sem muita aplicação. E foi quando ele decidiu que ia criar a Mansão do Caminho e trabalhar o quanto foi e trabalha até hoje. E ele conta que agradece muito o dia que ele tomou essa decisão. A gente toma a decisão, a gente quer ou não. Talvez vocês conheçam essa história de que o Chico Xavier, quando chegou a aposentadoria dele, ele era servidor público, e quando ele aposentou-se, o Emmanuel chegou para ele e disse: Chico, os espíritos superiores me autorizaram a lhe dizer o seguinte: agora que você está aposentado, você tem que dedicar toda a sua vida e seu tempo livre ao espiritismo, à doutrina espírita e à psicografia das nossas obras e às obras de assistência. E o Chico disse: toda a minha vida, todo o meu tempo. Ele disse: exatamente, toda a sua vida, todo o seu tempo. Se você não quiser, eles têm a autorização de Jesus para lhe desencarnar, para lhe tirar do corpo físico e dar por encerrada a sua vida carnal. E o Chico disse: como é que é? Ele disse: Chico, a sua permanência na Terra só tem sentido agora se for plenamente dedicada ao Espiritismo até o fim da sua encarnação. Você não vai ser considerado devedor de coisa nenhuma, você cumpriu já uma parte da sua tarefa, mas a sua permanência na Terra doravante só tem sentido se totalmente dedicada ao Espiritismo. O que é que você deseja? Você deseja desencarnar agora? Ou você deseja continuar a sua encarnação por mais tempo? E aí o Chico diz a Emmanuel: eu desejo continuar encarnado. Então o Chico vai dizer anos depois que ele teve a vida desapropriada pelos espíritos, porque daí para frente ele não tinha mais liberdade para quase nada. Era todo o tempo, toda a energia possível dedicada à psicografia e aos trabalhos de assistência. Ficava até 2, 3 da manhã atendendo todas as pessoas e no restante do tempo estava psicografando. Nessa época em que Emmanuel diz a ele dessa informação, eles tinham escrito 200 livros ainda, só, e faltavam mais outros 200 e tanto. Então o Chico escolhe, Maria, como você disse, ele escolhe permanecer encarnado. Não, eu escolho permanecer, continuar a minha vida. O Divaldo Franco, por exemplo, conta que o problema cardíaco dele desenvolveu-se a partir de um conflito de relacionamento que ele teve, que gerou nele uma profunda mágoa, ao ponto de ele desenvolver um problema cardíaco. Com medo do desencarne, ele conversa com a Joana e diz: Joana, por que é que eu estou morrendo? De onde é que vem esse problema no meu coração, esse karma, essa dor? E a Joana diz: Divaldo, vá para frente do espelho e converse com você mesmo, você vai se lembrar. E assim o Divaldo faz, vai para frente do espelho, começa a conversar com ele mesmo e lembra do conflito, da raiva, da mágoa que ele teve no campo dos afetos, ao ponto de desejar que a outra pessoa morresse. E aquele desejo de que a outra pessoa morresse acaba voltando para ele na forma de um problema cardíaco, ele desenvolve uma cardiopatia a partir disso, né? Ele volta depois para conversar com Joana e diz: Joana, o que é que eu faço agora? Ela diz: peça mais tempo a Deus. E o Divaldo pede mais 20 anos. Quando estão para terminar os 20 anos, o Divaldo começa a perguntar a Joana: Joana, estão terminando aqueles 20 anos que eu pedi. E a Joana brinca com ele, ela diz: Divaldo, você também é engraçado. Você vai pedir tempo a Deus, que tem todo o tempo do universo, e só pede 20 anos. Você não pediu 50. E o Divaldo pede mais tempo, ela diz: peça mais tempo. Então o Divaldo pede mais tempo a Deus. E aí está aí o Divaldo encarnado até agora, não é? Já se passaram esses 20 anos há muito tempo. Então a gente guarda em nós as nossas experiências e guarda o mais bonito da evolução, talvez. A Sara pergunta: será que tantos casos de suicídio atualmente têm relação com a lembrança de outras encarnações? Eu acredito que sim, vou explicar por quê. Primeiro, a gente lembra que é espírito. Então a gente tem o desejo, às vezes, de fugir da encarnação e voltar para o mundo espiritual, porque lembra do mundo espiritual.
inconscientemente lembra do que viveu, lembra se foi acolhido, mas também tem outro aspecto, Sara e os demais, que é qual? O que a gente fez permanece em nós como tendência. O que a gente fez de bom permanece como tendência. E o que a gente fez de ruim também permanece como tendência. Então, o suicídio é das coisas que mais geram em nós uma predisposição, uma tendência a outra vez partir pelas portas do suicídio. Eu conheço pessoas que não podem morar em prédios, porque dizem, mais de uma, que dizem que quando olham para baixo têm vontade de pular. Dizem, rapaz, eu não tenho problema na minha vida, não estou deprimido, mas quando eu olho para baixo eu tenho vontade de pular. Não posso morar em prédio. Então sim, Sara, muitos casos de suicídio têm a ver com o fato de a gente ter outras experiências de suicídio. Kardec, por exemplo, Allan Kardec, vai contar em O Céu e o Inferno um caso de um camarada que já tinha cometido cinco vezes o suicídio. Não sei se vocês lembram disso, de O Céu e o Inferno. Em uma encarnação ele tinha tudo do ponto de vista material, perde tudo. Então ele cai no processo de depressão, suicida-se. Em outra encarnação ele sofre um acidente numa caldeira, fica deformado, todo queimado o corpo. No processo de depressão, suicida-se também. Num outro momento ele tem um desacerto no campo emocional, comete o suicídio. E Kardec, conversando com ele, diz, nós vamos rezar por você, para que você tenha força. E ele diz, eu vou conseguir. Então ele está na 6ª encarnação, após 5 suicídios. Mas ele acredita que consegue, né? Eu acredito que eu vou conseguir, dessa vez eu consigo. Então a gente guarda, sim, muitas vezes a lembrança de suicídios e aquilo fica em nós como uma tendência. Assim como outras coisas ficam. As mães têm tendência a novamente ser mães. Né? As coisas boas geram tendências em nós. E o que a gente não fez de tão bom gera também uma tendência negativa em nós. Né? A gente tem que se equilibrar dentro dos desafios de uma coisa e de outra. Bom, temos quase 10 para as 9 aqui, vamos caminhando para encerrar. Eu acho que o tempo da Josi era esse, né? 30, 40 minutos. Então, acho que vamos encerrando, Josi. Você me diz aí por escrito, eu não tenho um retorno de áudio de vocês. Então, caso todos concordem, não haja mais nenhuma pergunta, eu agradeço a cada um que veio, que participou, aos companheiros que a gente conhece agora de tão longe, não é? Mas que, quem sabe, seja um primeiro contato de muitos. Talvez algum dia a gente se encontre em espírito ou no campo físico, ou aí na terra de vocês, ou aqui na nossa terra. Tão quente, talvez aí o clima seja mais ameno, né? Vamos encerrando então, eu acho. Esperando aqui um ok da Josi. Ela diz algo. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Eu acho que já é o bastante, não? Então fechemos os nossos olhos e peçamos a Deus que abençoe esse planeta e o Brasil nessa hora tão difícil, mas também tão maravilhosa de renovação, apesar dos processos difíceis e dolorosos pelos quais Jesus tem feito sob a orientação divina, sem dúvida. Que os processos de desencarnação coletiva nos venham despertar para o sentido da vida, que a gente saiba viver melhor conosco e com os outros. Senhor, acolhe os que estão partindo, fortalece os que vão ficar ainda, e desencarnando ou aqui permanecendo, tende piedade de nós, fortalece o nosso coração e nos ilumina para que saibamos viver da maneira certa, para conosco mesmo e para com os outros. Te agradecemos os benefícios que esse mundo já nos oferece, uma tecnologia que nos aproxima, e pedimos que ela não nos afaste da nossa essência
da nossa relação profunda conosco próprio e com os outros. Abençoa todos nós das casas espíritas em que nos reunimos e permite-nos em breve estar novamente presencialmente uns com os outros, desenvolvendo as atividades que tanto nos ajudam e que tanto amamos. Que a tua paz seja conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Josi, Sara, Jaime, Maria, todos os que participaram, obrigado pelo convite. Que Deus abençoe vocês na terra de vocês e nós aqui. E estamos à disposição. Perdão pela falha eventual sobre algum conteúdo. E obrigado a vocês. Eu acho que eu estou com um delay, que agora que eu estou lendo a mensagem da Josi falando sobre a oração, nós fizemos a oração, mas acho que é o delay da conexão, não é? Então é isso, obrigado a vocês, e próximo sábado estou aqui, quarta e sábado, assistindo junto com vocês a próxima exposição. A Josi vai nos dizer depois qual é o tema e quem é que vai nos expor os conteúdos. Encerrando, digo só a vocês que aqui em Fortaleza a gente continua, quase todo mundo, quase todos os centros, trabalhando só no campo virtual também. Mas a nossa Casa da Sopa continua ainda abrindo as portas, porque a gente trabalha com pessoas em situação de rua. Então, como a carência é muito grande, a casa não fechou as portas em nenhum momento, continuou funcionando quase que de segunda a segunda, para banho, lanche, atendimento médico. Mas, no geral, todo o movimento espírita aqui também está esperando que a Covid arrefeça e a gente possa retornar aos encontros presenciais. Vou ficando por aqui, então, ok? Obrigado mais uma vez a vocês, Josi, pelo convite feito no grupo da Associação Jurídica Espírita Nacional, em que eu vi e aproveitei para participar. Agradeço a você, Josi, e a todos, Sara, Jaime, Maria, todos que vieram participar. E um beijo a vocês. Fiquem com Deus. Vou concluindo, Josi, desligando aqui a transmissão, ok? Gratidão é minha. Gratidão é minha, eu quem agradeço a vocês a paciência de me ouvir.